Show de bola! Seja muito bem-vindo à Advocacia Aplicada, tá? Esse canal de conteúdo jurídico relevante. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Então você que é meu colega advogado, você que é empresário, é muito interessante que você tenha conhecimento, o empresário ter conhecimento do que deve conter no seu contrato social e você que é meu colega advogado, que atua na área, muito mais ainda. Você tem que estar muito mais informado sobre que cláusulas contratuais devem serem inseridas no contrato social para trazer proteção jurídica aos sócios, ao negócio. Na verdade, nós que advogamos na área empresarial, nós primamos pela proteção do business, do negócio, porque pessoas, nós sabemos que elas passam, mas os negócios eles se perpetuam. E quando se protege o business, está se protegendo também as pessoas dos sócios, gestores, administradores, fornecedores, credores, o fisco, todo mundo sai ganhando. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver estudar algumas cláusulas necessárias para que sejam inseridas no contrato societário. Então, se você pretende abrir uma empresa, se você já é empresário, mas está em dúvida que cláusulas deve inserir, então nos acompanha nessa sequência, tá, de lives, de conteúdos que nós devemos estar trazendo aqui conteúdos nesse sentido. De quê? De inserção de cláusulas de proteção para o seu negócio. Cláusulas de contrato social. Então vamos lá. Se você vai abrir uma empresa, primeira coisa que tem que pensar, qual o ramo de atividade que você vai desempenhar? Você vai atuar no serviço, no comércio, na indústria? Dessas três áreas primais, qual é a principal área de atuação? Doutor Léo, por que a principal área de atuação? Porque você pode atuar em mais de uma delas. Você pode ser indústria e comércio, você pode ser comércio e serviço, e você também pode atuar em uma área exclusivamente, somente serviço, somente comércio ou somente indústria. Nós, advogados, pela nossa legislação específica, nós só podemos atuar no ramo de serviço enquanto advogados. E para atuar no ramo de serviço ainda é exclusivamente como advogados. Nós não podemos estar nos vinculando a nenhuma outra área de atuação profissional enquanto advogados. Tá? Eu, no meu caso, eu tenho outra empresa que é uma empresa de cursos, exatamente, de cursos jurídicos, que é a advocacia aplicada. Então, a primeira coisa é definir a tua atividade, o teu espectro de atuação. Definido isso, você tem que partir para as microatividades. Que atividades detalhadamente você vai desenvolver? É uma empresa de cursos e treinamentos, palestra, desenvolvimento? Que tipo de empresa é, se for serviço? Por exemplo, hoje nós tivemos uma reunião com duas empresárias de fora daqui do Ceará, uma reunião online, e elas estão abrindo uma empresa no ramo de serviços, treinamentos, cursos, palestras, desenvolvimento profissional e pessoal. E existe um CNAE específico para isso. Doutor Léo, o que é CNAE? CNAE é uma sigla que significa Código Nacional de Atividade Econômica. E esse Código Nacional de Atividade Econômica, ele especifica qual é o ramo de atividade que você vai estar desenvolvendo. Tá? Então, o CNAE fiscal ele vai direcionar, ele vai apontar qual o serviço que a tua empresa desempenha. Qual é o ramo? É serviço, indústria, comércio? Nesse caso, era uma empresa de serviço que está sendo constituída, que está sendo aberta. E aí, após isso, define-se o nome, e aí o nome nós temos razão social, nós temos o nome de fantasia, que tem tudo a ver com a identidade da empresa, com o coração, a essência, a alma da empresa. Após definir essas duas etapas, é muito importante que os sócios vejam a questão do endereço. E aí é muito interessante. Hoje, na modernidade de hoje, as empresas estão sendo abertas em coworkings, em endereços virtuais, exatamente. Muitas empresas, não são poucas,
Eu vou trazer a estatística na próxima semana, mas muitas empresas no Brasil hoje, elas não são abertas com endereços fixos. Por que isso, doutor? Não tem mais que ter uma sede, um local administrativo? Não, não é isso. Ela precisa ter uma sede, sim, precisa ter um espaço administrativo, sim, mas não tem a necessidade para a abertura da empresa dela ter um local físico. Esse local pode ser virtual. O Brasil é um celeiro de empreendedores e limitar a atuação do empreendedor, daquele que quer empreender na iniciativa privada, a ter um local físico, seria tolher a iniciativa privada e isso vai de encontro à nossa Constituição. Então, os empresários podem sim se utilizar desse artifício. Então, existem coworkings no Brasil. Geralmente, contadores abrem empresas de coworking, onde tem endereços virtuais e lá a empresa é aberta e ela começa a operacionalizar. E, doutor Léo, aonde é que a minha empresa, quando é que ela vai precisar ter uma estrutura física? Quando você se desenvolver, você vai precisar de pessoas para trabalhar com você. Exatamente isso. Pessoas, gente. E aí começa-se a criar-se um escopo de necessidade de ter uma estrutura organizacional, uma estrutura física. Mas isso demanda custo financeiro, isso sai caro para o empresário. Então, essa questão de ter uma estrutura física, isso não é no início uma necessidade, mas sim uma viabilidade de se abrir através de um coworking. E aí o que é que nós sugerimos? Abra no coworking. Quando você tiver necessidade de ter pessoas contratadas, e desde que essas pessoas contratadas não se exija a necessidade dela estar presente no local, mas que ela possa desenvolver a sua atividade em home office. Então você que é empresário, você que é meu colega advogado, está me ouvindo aqui, não tem necessidade de você desenvolver uma atividade empresária e obrigatoriamente ter uma estrutura física como eu tenho aqui no escritório. Toda uma ambientação, um custo elevado de manter uma estrutura física. Ah, mas eu tenho funcionários, como é que eu faço? Contrate-os em regime de home office ou teletrabalho, como chama a legislação trabalhista. Você mantém a mesma jornada, o home office não tem jornada, tá? A mesma rotina de atividade, desde que você tenha o controle das atividades, das tarefas desse empregado. Então, afasta-se a jornada, o controle de jornada, acaba-se com o risco de passivo de hora extra, porque não tem controle de jornada, e você vai controlar atividades desse teu colaborador. Então essa é uma... Mas doutor Léo, você está falando do trabalhista, o que é que trabalhista tem a ver com empresarial? Tem tudo a ver. Olha só, essa mudança da legislação trabalhista que permitiu o trabalho em home office possibilita às empresas a crescerem até determinado ponto, sem precisar de uma estrutura física, sem precisar ter esse custo dentro da sua estrutura por conta de mecanismos legais. Tá? Então você não precisa de maneira alguma contratar profissionais e colocar dentro de uma estrutura. Você pode mantê-los em home office. E doutor, e aí, qual é o próximo passo? Então vamos lá, já vimos a necessidade de dar um nome para a tua empresa, um nome razão social, um nome de fantasia, definiu as atividades, os quinais fiscais. Doutor Léo, pelo amor de Deus, eu sou empresário, eu lá sei definir quinal fiscal. Não se preocupe, isso é com um contador. Você precisa saber, e o meu colega advogado está me ouvindo, você precisa saber as atividades precisas de atuação profissional. O quinal fiscal é um ajuste que é feito com a contabilidade na hora de finalizar o contrato social. Próximo passo, endereço. Endereço físico ou endereço virtual. E o terceiro passo, capital social. Aí nós temos uma grande questão. Nós temos que definir valor monetário e esse valor monetário ele precisa ser expresso em reais e ser definido quando ele vai ser integralizado. Preste atenção nisso. Ele pode ser integralizado no momento da abertura da empresa, como pode ser integralizado ao longo do tempo, desde que haja expressa previsão no contrato social acerca disso. Definiu o seu valor? Definiu. Tem que definir o percentual de cotas. Quanto cada sócio terá de cotas? Doutor, mas só sou eu na sociedade. Então você tem 100%.
Ah, é você e mais um na sociedade? Tem que definir. É meio a meio? 50%, 50%? É 30, 70, 80, 20? Qual o percentual dessa sociedade? E se a sociedade ela não definiu o percentual de cada sócio, não tem como constituir uma sociedade. É requisito imprescindível para a constituição da sociedade definir o seu capital social. Quinto ponto, administrador. E aí eu vou encerrar com esse ponto hoje, porque na segunda-feira daremos continuidade às cláusulas essenciais de proteção do teu negócio. Administrador. Doutor Léo, é o seguinte, é o caso de hoje, da reunião de hoje, presta atenção. Todas duas empresárias de sucesso. E elas disseram, esse business, profissionais de sucesso, esse business que nós estamos abrindo, esse negócio que nós estamos abrindo é nosso, vai estar em nosso nome, mas nós não temos tempo de tocar esse negócio. Nós não temos condições de administrar, de estar na gestão dessa empresa. Doutor, como nós vamos fazer? Então, presta atenção que isso é muito importante. Vem comigo agora aqui, olha, presta atenção. Se você está abrindo um negócio, necessariamente você é sócio e sócio responde. Sendo que existe uma cláusula essencial para a abertura da empresa, que é determinar quem serão os administradores dessa empresa, dessa sociedade. E o administrador ele pode ser você sócio, como pode ser um terceiro não sócio. Doutor, quer dizer que eu posso ser um empresário e não ser responsável pela empresa? Pode. E todos os atos de gestão ficarão com o administrador. Então, nós temos três situações. Vem cá comigo. Primeira situação, os sócios são administradores. Aí está muito claro. Os sócios são os empresários e são os que vão gerir o negócio. Segunda opção, os sócios, um deles pode ser administrador e o outro pode não ser administrador. E aquele que é administrador fica com a responsabilidade, os encargos de gestão e receberá prolabore por isso, porque todo trabalhador é digno do seu salário, né? Isso é um princípio. Se aquele que está trabalhando, aquele sócio que opera a empresa, ele sim tem que receber um prolabore. E o sócio que não é administrador, ele não tem que receber prolabore, tá? Então isso aí é uma regra de mercado. E a terceira situação é, no caso das duas sócias, vão abrir a empresa, estão constituindo a empresa e vão nomear uma terceira pessoa não sócia para ser administradora da sociedade. Perfeito? E lá vai ter a qualificação dela no contrato social, vai ter as responsabilidades e obrigações da sócia no contrato social e ela, dessa administradora não sócia, e ela vai poder gerir a empresa como se sua fosse. O administrador da sociedade é aquele responsável por toda a gestão da sociedade, administrativa, financeira, marketing, pessoal, poder de contratar e demitir, e tem a obrigação de prestar contas e, obviamente, receberá a sua remuneração como uma colaboradora da sociedade, uma administradora contratada pela sociedade a fim de executar os serviços. Ficou claro, turma, aí? Com relação a essas cláusulas, trouxemos 5 pontos. Segunda-feira, nesse mesmo horário, 16 horas, te espero para nós darmos sequência à nossa jornada de direito societário. Será uma semana inteira, da próxima semana, com conteúdos relevantes para você que é empresário, para você que é meu colega advogado, que milita na área empresarial, ou até mesmo que não milita, mas tem interesse em adquirir mais conhecimento. Então nos segue nas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe e segunda-feira te espero às 16 horas.